O nosso cliente, o Adriano, ele tem uma peculiaridade no cabelo, que é nessa parte de cima, no topo, ele tem um pouco menos de cabelo. Ele aparece o couro cabeludo. E aqui nas laterais e na parte de trás, ele tem muito cabelo. Então, quando o cabelo começa a crescer, aqui começa a ficar muito escuro, essa parte aqui chama muita atenção. Isso é uma coisa que normalmente incomoda. Incomoda a mim, estou começando a perder um pouco de cabelo também. O que a gente pode fazer para diminuir ou para eliminar esse efeito? É o que a gente vai mostrar agora. O que temos que fazer nesse caso é diminuir esse contraste do claro com o escuro. E como a gente vai fazer isso? Cortando o mais curto possível para que torne essa parte mais clara, assim não vai chamar tanto atenção para cá. Claro que nós vamos diminuir um pouco aqui em cima, diminuir um pouco essa parte da frente, a parte da franja, para não parecer que tem muita entrada. Porque se a gente deixa muito comprido aqui e acaba encurtando demais nas laterais, para quem tem um pouco de entrada, como é esse caso, vai parecer que aumenta. Então aqui a gente tem que preservar um pouco e acabar tirando um pouco mais aqui também. Isso agora a gente vai mostrar para vocês no passo a passo. Vou começar a fazer o corte com a máquina número 1,5 e eu vou subir até aqui em cima, mais ou menos nessa região, mas cuidar para não fazer a curva da cabeça. Eu vou tentar fazer uma linha reta, mas também não totalmente quadrada, ou seja, não preservar demais aqui para não ficar escuro. Então vou subir, mas cuidado para não fazer demais essa curva e não deixar o corte todo arredondado. Quando eu chego nessa região aqui, onde a cabeça faz a curva, eu afasto um pouquinho a máquina da cabeça, não continuo pressionando ela para que ela faça a curva junto com a cabeça, para poder deixar o cabelo aqui um pouquinho mais longo. Então eu faço isso. Usamos o pente 1,5, agora nós vamos usar o pente número 1. E posso levantar um pouquinho para deixar ele um pouco mais alto, para evitar ao máximo qualquer degrau que vai ficar entre um pente e outro. Só que agora eu não levanto até onde eu levantei o outro pente. Agora eu vou um pouquinho mais abaixo. Não precisa ir até o final. Agora eu vou baixar para o número 1. E assim como eu fiz antes com a 1 na alavanca mais alta, eu não vou subir tanto. Cada vez que eu vou trocando o pente, eu vou baixando um pouquinho mais e vou subindo menos. Agora eu vou usar o pente 0,5 e a alavanca vai estar na posição mais alta. E agora, baixa a alavanca na posição mais baixa que tem. Lembrando a vocês que, como a gente deu a dica da escova, já em outros cortes também, quando o cabelo é muito curto, quando a gente está fazendo um degradê assim, é muito importante e muito útil usar ela, porque ela vai limpar e ao mesmo tempo que ela vai pentear o cabelo, e se tiver um fio ou outro um pouquinho mais alto, maior, ele vai acabar soltando e da próxima vez que você passa a máquina, consegue cortar ele. Então ela é importante para ajudar no corte e para fazer a limpeza e permitir que a gente consiga observar onde tem que ser cortado ou não. Nós vamos retirar o pente 0,5 e eu vou usar a máquina na graduação um pouquinho mais alta aqui, só para eliminar esses fios que estão mais altos, porque com o pente nós não vamos conseguir eliminá-los. Como nós usamos o pente 0,5, agora nós vamos retirá-lo
e usar a máquina na graduação mais alta e depois eu vou baixando aos pouquinhos a graduação para eliminar esses cabelos aqui, só os que estão no acabamento, porque com o pente a gente não vai conseguir eliminar e eu não tenho a intenção de fazer aquele acabamento reto. Eu quero fazer o mais natural possível. Então nós vamos usar a máquina na graduação 0, mas vamos começar com ela um pouquinho mais alta, com a alavanca mais alta, e depois vamos baixando. Quero que vocês notem que aos pouquinhos eu vou baixando a alavanca e deixando a máquina na posição 0 para ir eliminando cada vez mais os cabelos que estão no contorno da cabeça. Finalizada essa parte, com a máquina de corte não precisamos mais trabalhar. Mesmo fazendo com a máquina de corte na 0, ainda sobram algumas pontinhas de cabelo. Por isso, nós vamos fazer uma limpeza agora com a máquina de contorno. Se quiséssemos, esse corte já poderia ser deixado assim, porque ele está bem natural. Mas como eu quero zerar bem, eu não quero nada de cabelo aqui, a máquina de contorno vai nos proporcionar isso. Bom, como eu já umedeci o cabelo com a água, agora eu vou usar um pouquinho de grooming para me ajudar no corte. Eu quero que vocês notem aqui essa diferença, que aqui nós temos um pouco menos de cabelo, ele é mais fino, eu consigo notar bastante o couro cabeludo, mas claro, é porque o cabelo está molhado. Só que aqui a gente tem o cabelo mais escuro e mais longo. Eu vou cortar essa parte e aqui eu vou preservar. Quando nós tirarmos essa parte aqui, ele vai ficar muito mais homogêneo e vai ter mais harmonia. Já não vai ficar tão marcado, não vai chamar tanta atenção essa parte. Assim como eu cortei nessa parte aqui, ó, né, no lado esquerdo, eu parei aqui. Agora eu vou continuar o corte pelo lado direito do cabelo. Aqui dá para notar bastante, não é? O tamanho, a diferença da parte que foi cortada com a máquina e a parte que nós não cortamos ainda. Então nós vamos fazer isso e eu vou cortar aqui, exatamente onde tem o encontro do cabelo longo com o cabelo curto da máquina. Só que eu não vou cortar tão curto, eu posso, simplesmente eu estou fazendo o que eu consigo pegar. Simplesmente cortando bem em cima dessa linha. Vai ficar um pouquinho maior? Vai, mas depois com a tesoura dentada, que é a tesoura para tirar totalmente esse resto, esse cabelo que sobra, ele vai ficar com um encaixe perfeito. Outra coisa importante que eu fiz neste lado e vou fazer nesse lado de novo é levar a franja do cabelo para o lado oposto, onde eu estou cortando. Aqui é onde nós passamos a máquina, aqui é onde o cabelo está comprido e nós vamos fazer isso. Ah, Cris, mas o cabelo eu puxo e não vem nada, não sobra nada. Então não corta nada, é só o que estiver sobrando. O cabelo do Adriano, ele tem esse outro detalhe aqui, ó. O cabelo dele, ele nasce até aqui. Aqui é a nascente do cabelo. Quando nós começamos a cortar o cabelo dele há um tempo atrás, esse cabelo aqui, ele era comprido. Então, quanto mais longo o cabelo é aqui, mais acentuada fica a entrada. Então, ele tinha a entrada bem grande, as duas, e essa parte aqui de cima também com pouco cabelo. Eram 3 partes que chamavam bastante atenção.
E aqui a gente faz um truque para diminuir essas entradas. A gente levanta o cabelo e raspa ele aqui, ó. Eu raspo mais ou menos quase um dedo e meio, dá um dedo, um pouquinho mais na testa. Agora, para cortar a franja, nós vamos fazer isso. Só vamos unir com a parte da lateral aqui, onde já foi cortada, a gente vai usar como uma base, uma linha, uma guia. E vamos cortar uma ponta. Aqui agora o que eu estou fazendo é só a união dessas duas laterais, dessas duas vértices. Como a gente cortou aqui o cabelo, essa parte do meio ele tem mais longo. Então eu só vou fazer essa união aqui. Se eu fizer a união dessa maneira, o cabelo vai ficar longo, que é o que a gente usava antes. Vou fazer ele um pouco mais curto. Então eu defino a altura. Aqui está o vértice do lado direito. Aqui do lado esquerdo, ainda está um pouco grande, mas a gente vai fazer a união deles. Assim e assim. Toda a parte de cima aqui está cortada. Aqui é a parte que nós vamos preservar e a parte onde nós já cortamos. Sobram alguns fios mais compridos aqui, ó. O espelho é muito importante no corte porque ele vai me dizer se o meu corte está correto ou onde ele está errado ou onde eu tenho que cortar um pouco mais. Pelo espelho eu consigo ver que aqui ele está redondinho, está certinho, mas aqui ele fica um pouco mais alto. E isso é natural que aconteça, é normal, porque nós cortamos o cabelo com os dedos, então agora chegou a hora do ajuste final, que vai acontecer com a tesoura dentada. Com a tesoura dentada eu vou cortando suavemente, muito devagar, só as pontas, até ir acertando ele. E Cris, como é que eu vou saber quando eu acertei o cabelo? É você que está cortando, você tem que ter noção disso. Então corta um pouco, se precisar olhar, olha, vira para o espelho. Se precisar cortar um pouco mais, corta. Se precisar dar uma tesourada só, dá uma tesourada só. Olha de novo. Vocês estão vendo que a gente está cortando exatamente naquela linha mais escura. E aqui eu estou evitando de tirar. Aqui ele está mais suave. Antes aqui estava muito escuro e aqui estava muito claro, chamava muita atenção. Agora aqui já está mais suave e ele está mais homogêneo. E a gente suaviza um pouco mais e um pouco mais a parte mais escura. Agora só acertando o corte realmente. E para finalizar, vou usar um pouco de cera no cabelo dele. Na verdade é uma pasta bem opaca, mate, e que dá uma fixação boa. Só que eu não vou colocar muito. E nesse tipo de cabelo a gente tem que ter em mente que não dá para colocar muito produto porque ele tem pouco cabelo, o cabelo é fino e quanto mais produto nós colocarmos, mais o cabelo vai ficar unido e mais aparece o couro cabeludo. Então o correto seria o quanto mais natural, melhor, porque daí vai ter mais volume e vai preencher mais. Mas um pouquinho de pasta não tem problema.